Será que o Sasuke ainda pode usar o Susanoo perfeito? Desde que perdeu seu Rinnegan e ficou apenas com o olho direito, nunca mais vimos o Kanzentai Susanoo, aquela forma completa e colossal que é o ápice dessa técnica. Isso gerou um grande debate entre os fãs, porque para alguns a ausência dessa forma já seria a prova de que o Sasuke perdeu essa habilidade, mas a verdade é que esse assunto vai muito além do que parece, e existem muitos mitos e informações confusas sobre as formas do Susanoo e os requisitos para despertá-las. E é exatamente por isso que nesse vídeo eu vou dividi-lo em dois momentos, não só revelando se o Sasuke ainda pode ou não usar o Susanoo perfeito, mas também vou explicar de forma clara e objetiva como essa forma suprema é realmente despertada. Será que basta ter apenas o Mangekyo Sharingan? Ou será que o Rinnegan e até mesmo o Chakra do Rikudo são indispensáveis para chegar nesse nível? Tudo que vamos discutir aqui está totalmente embasado nos materiais oficiais, então se prepara porque esse tema promete ser bem interessante. O Susanoo é uma das habilidades especiais do Mangekyo Sharingan e para despertá-lo é necessário possuir o MS em ambos os olhos. Ele se manifesta como um guerreiro humanoide materializado de chakra, servindo tanto como defesa quanto como ataque para o usuário. Essa técnica possui diferentes estágios de evolução que vão se desenvolvendo à medida que o usuário domina melhor o seu poder. E tudo começa com a manifestação parcial, como a aparição dos braços ou da caixa torácica, evoluindo posteriormente para a forma esquelética completa. Em seguida temos a segunda forma, que varia de usuário para usuário, mas já apresenta a parte superior totalmente desenvolvida. Dependendo de quem o utiliza, também é possível alcançar a forma de corpo completo já nessa fase. E também tem a terceira forma, que surge antes da fase final e suprema, que é o Susanoo perfeito. E de acordo com o quarto databook, o Susanoo perfeito é uma técnica ninja que só pode ser executada por aqueles que dominam o Mangekyo Sharingan. Uma vasta quantidade de chakra envolve o usuário e se torna uma extensão do seu corpo. Tão grande quanto uma montanha, ele se manifesta no campo de batalha com a aparência de um deus da guerra. Sua forma completa varia dependendo do ninja que o impunha. Nesse estado, o Susanoo é capaz de formar selos e executar as técnicas do usuário, além de transformar sua armadura em asas e ganhar a capacidade de voar. Essa é, portanto, a definição exata do Susanoo perfeito do databook. Um detalhe interessante é que a imagem escolhida pelo databook para representar essa forma é justamente o Susanoo perfeito do Madara usado contra os 5 Kages. Essa transformação só aparece quando o Madara invoca sua terceira forma do Susanoo e a estabiliza completamente, dando origem ao seu Kanzentai Susanoo. Mas então, com tudo isso esclarecido, será que o Sasuke atual em Boruto, agora com apenas um Mangekyo Sharingan eterno, ainda seria capaz de manifestar o Susanoo perfeito? Muita gente provavelmente vai argumentar que sim, já que outros Uchihas demonstraram a habilidade de usar o Susanoo mesmo com apenas um olho, ou até sem nenhum deles em alguns casos. Porém, existe um detalhe crucial que não pode ser ignorado: o Susanoo perfeito, até onde o mangá mostra, nunca foi utilizado sem os dois olhos ativos. Esse é um fato canônico e incontestável, o que levanta um ponto importante nessa discussão. Sim, é verdade que ambos os Mangekyo Sharingan são necessários para despertar o Susanoo, e que depois disso torna-se possível utilizá-lo mesmo sem os dois olhos. Porém, a forma perfeita nunca foi demonstrada nessas condições. Vamos analisar os casos mais citados. Madara costuma ser o principal exemplo usado para sustentar esse argumento, já que ele de fato invocou o Susanoo sem possuir ambos os olhos contra as bijus. No entanto, é importante observar um detalhe: a forma que ele utilizou não foi a perfeita, nem mesmo a terceira forma colossal que ele chegou a usar contra o Hashirama no mangá. O que Madara manifestou foi apenas a segunda forma do Susanoo totalmente desenvolvida com braços e pernas, mas não a versão perfeita. Ele até já tinha mostrado o Susanoo perfeito antes, durante a luta contra os 5 Kages, mas não repetiu essa forma nessa ocasião. Isso deixa claro que esse caso não serve como prova de que é possível usar o Susanoo perfeito sem os dois olhos, apenas suas versões iniciais. Também temos o caso do Itachi, que utilizou o Susanoo com os dois olhos mesmo já estando praticamente cego. No entanto, não se tratava da forma perfeita, mas sim da terceira forma. Já o caso do Shisui é um pouco mais complicado. Canonicamente, ele nunca demonstrou o Susanoo no mangá. Porém, em um OVA produzido para o game Ultimate Ninja Storm Revolution, ele realmente utiliza o Susanoo mesmo com apenas um só olho. Ainda assim, mesmo que considerássemos esse caso, não se tratava da forma perfeita, mas sim da sua segunda forma. Vale lembrar que tanto Shisui quanto Itachi possuem sim a forma perfeita do Susanoo nos jogos, mas não é essa versão que o Shisui apresenta nesse momento específico. Ou seja, resumindo
Resumindo de forma canônica, o Susanoo perfeito jamais foi utilizado por alguém sem ambos os olhos, mesmo quando o usuário poderia usar, como foi o caso do Madara contra as Bijus, já que naquele momento o Susanoo perfeito seria o mais indicado, o que já indica fortemente que o Sasuke atual, com apenas um Mangekyo Sharingan eterno, seria incapaz de invocar essa forma. Faz muito sentido pensar assim, já que a perda do Rinnegan claramente funcionou como uma forma de nerfar o Sasuke. Da mesma maneira que a Kurama com o Naruto, não seria lógico ele ainda possuir um Megazord gigantesco enquanto Naruto não. Até para manter ambos nivelados, ele ainda seria extremamente poderoso mesmo sem poder usar o Amenotejikara e portar de espaço-tempo. Além disso, o Sasuke nunca mais usou o Susanoo depois da perda do Rinnegan, não apenas a forma perfeita, mas nenhum estágio do Susanoo. Isso pode até ter sido uma escolha dele, mas há exemplos claros que ele não usa mais o Susanoo. Contra o Borushiki, ele não utiliza o Susanoo, mas utiliza o Amaterasu. Contra o Kawaki, ele também não usa, e até no flashback da batalha contra o Koji, quando se sacrifica para proteger o Boruto, novamente não há sinais de que ele tenha invocado o Susanoo. É verdade que essa última luta não é mostrada em sua forma completa, mas nada indica que ele tenha usado o Susanoo. Se ele ainda possuísse o Susanoo perfeito, ao menos poderia ter voado com o Boruto para ganhar tempo contra os Someaka do Koji, conseguindo assim fugir. Porém, vemos que quando o Koji perde um olho, Sasuke está com a espada apontada, sem qualquer Susanoo. E isso logo após um ataque que feriu o inimigo, indicando que ele enfrentava o Koji sem auxílio dessa técnica. Depois, o Sasuke vai para cima do Koji e do seu exército sem usar o Susanoo novamente e é mordido, sendo transformado em uma árvore. Se o Susanoo perfeito estivesse ativo, os Tsumeaka não teriam conseguido morder o Sasuke, o que reforça a conclusão. O Sasuke atual não pode invocar o Susanoo perfeito com apenas um olho, sendo provavelmente limitado à sua terceira forma. Eu sei que muitos podem usar a citação de que o Koji é dito ser mais forte que o Jigen e o Jigen destruiu o Susanoo com apenas um chute, mas o fato do Koji ser colocado num nível acima do Jigen não quer dizer que ele automaticamente poderia repetir o mesmo feito do Jigen contra o Susanoo, até porque os estilos de combate de ambos os personagens são completamente diferentes. E mesmo se a gente considerar que o Sasuke usou o Susanoo e o Koji de alguma maneira conseguiu quebrá-lo, ainda assim não explica o Sasuke não ter utilizado a forma perfeita para fugir do local com o Boruto voando. Isso tudo indica que sim, o Sasuke atual não poderia invocar mais a forma perfeita do Susanoo com apenas um olho. Isso fica ainda mais nítido no Gaiden, onde vemos o Sasuke com ambos os olhos enfraquecidos, e ele só consegue voltar a ativar o Susanoo perfeito depois que o Rinnegan e o Mangekyo Sharingan recuperam toda a sua força, mostrando que os dois olhos são realmente necessários, afinal o Rinnegan do Sasuke também funciona como o Mangekyo Sharingan. Vale ressaltar que nesse momento o Sasuke não estava totalmente sem chakra, os seus olhos estavam sim enfraquecidos devido à grande quantidade de chakra que ele gasta para viajar entre as dimensões da Kaguya, mas ele ainda possuía chakra o suficiente para utilizar técnicas como Amenotejikara contra o Shin, além de técnicas de Katon. Isso deixa claro que o Sasuke não quis gastar chakra com as formas iniciais do Susanoo e que ele poderia ter usado para se proteger ou para proteger a Sarada na luta contra o Shin. Ele provavelmente sabia que seria mais eficiente esperar que os seus olhos se recuperassem por completo para então ativar o Susanoo perfeito, tendo confiança de enfrentar o Shin sem o Susanoo, e depois ele até agradece quando o poder dos seus olhos retornam. E com essa questão já esclarecida, como prometido, vamos para a segunda parte do vídeo, onde discutiremos se o Susanoo perfeito é realmente despertado apenas com o Mangekyo Sharingan, ou se o Rinnegan e até mesmo o chakra do Rikudo são necessários. E sim, eu sei que esse tema é polêmico, mas eu quero deixar claro que, diferente da primeira parte desse vídeo, que se baseou exclusivamente em fatos canônicos da obra, a partir de agora entramos em um território mais teórico. Vou usar sim informações presentes no mangá e databooks, mas o que eu vou comentar aqui é uma interpretação pessoal minha, pois a obra de fato nunca definiu de forma definitiva essa questão. Então, antes de comentar, tenha em mente que o que virá a seguir é uma teoria que faz sentido dentro do contexto da história, mas não é um fato incontestável porque está sujeito a interpretações. O Susanoo é realmente despertado graças ao Mangekyo Sharingan nos dois olhos. Mas será que a forma perfeita segue por esse caminho? Apesar de que no quarto databook é deixado claro que o Susanoo perfeito é despertado por aqueles que possuem o Mangekyo Sharingan em ambos os olhos, isso não significa que de forma automática e literal você desperta essa forma tendo o MS nos dois olhos, mas sim que você precisa ter inicialmente o Mangekyo Sharingan nos dois olhos e dominá-lo completamente. É o mesmo caso do Amaterasu com o Kagutsushi, onde é dito que para você utilizar o Kagutsushi você primeiro precisa ter dominado o Amaterasu. Então sim, para você começar a desbloquear o Susanoo perfeito você precisa do Mangekyo Sharingan. Mas um detalhe curioso no meio disso tudo é que todos os personagens que despertaram o Susanoo perfeito só despertaram pela primeira vez ou possuindo o Rinnegan ou
com o chakra dos 6 caminhos. Sim, você não ouviu errado. Começando pelo Sasuke, ele só usa o Susanoo perfeito pela primeira vez após receber metade do chakra do Hagoromo e o Rinnegan. Antes disso, o máximo que ele havia conseguido era a terceira forma e a segunda forma com o corpo completo, além do traje majestoso, que vale ressaltar que não é o Susanoo perfeito como muitos argumentam e eu vou provar. De acordo com o quarto Databook, o traje majestoso nada mais é que uma técnica que utiliza o Susanoo para imobilizar a raposa de 9 caudas dentro de uma armadura de aparência majestosa. É usada principalmente para conter o poder destrutivo da Kyuubi, mas é uma defesa perfeita que pode servir a uma variedade de propósitos. Ou seja, não é o Susanoo perfeito, e sim uma técnica que usa o Susanoo para encobrir a 9 caudas e formar uma armadura, como o Madara e o Sasuke fizeram, tanto que essa técnica é separada do Susanoo perfeito no Databook. O Susanoo colossal com asas, a forma perfeita, exatamente como é descrito no Databook, só é utilizado pelo Sasuke após o Rinnegan e o chakra do Rikudo. Inclusive, ele mesmo admite que usou o Rinnegan para fortalecer o seu Susanoo perfeito, que ele faz para protegê-los do Tsukuyomi infinito. Já o caso do Madara também é bem curioso. A primeira vez que vemos o Susanoo perfeito dele de forma canônica é durante a batalha contra os 5 Kages, quando ele já possuía o Rinnegan. Se você está pensando na cena do anime em que o Madara usa o Susanoo perfeito contra o Hashirama, vale lembrar que essa cena é uma cena filler. No mangá, nesse mesmo momento, o Madara não é mostrado usando o Susanoo perfeito, mas sim a sua forma parcial. Na verdade, as formas máximas do Susanoo que o Madara utiliza contra o Hashirama no mangá são a terceira forma e o traje majestoso, nunca o Susanoo perfeito que ele só demonstra contra os 5 Kages. Vale ressaltar, porém, que o Madara possui algumas falas que podem sugerir que ele já teria usado o Susanoo perfeito no passado, mesmo tendo apenas o Mangekyo Sharingan eterno. Durante a batalha contra os Kages, ele afirma que apenas o Hashirama poderia detê-lo logo após ativar o Susanoo perfeito. Além disso, a Tsunade comenta que não acreditava que o seu avô havia enfrentado algo assim. E Madara também menciona que o poder do seu Susanoo era comparável ao de uma Biju, o que indicaria que ele já teria usado esse poder antes. Essas falas indicam que ele poderia ter usado o Susanoo perfeito anteriormente, embora isso nunca tenha sido mostrado no mangá. Por alguma razão, Kishimoto escolheu limitar o Madara à terceira forma contra o Hashirama, mesmo tendo a possibilidade de desenhar o Susanoo perfeito se fosse necessário. Como mencionei, essa é uma teoria minha, mas é importante ser justo na análise e apresentar argumentos contrários a ela, como essas falas do Madara e da Tsunade. Ao mesmo tempo, elas também podem ser debatidas, considerando que o Kishimoto ainda assim não quis desenhar o Susanoo perfeito em nenhum quadro da luta passada entre Madara e Hashirama, o que abre espaço para debates e interpretações. Já sobre o caso do Kakashi e do Indra, ambos apresentaram o Susanoo perfeito, mas isso ocorre com a influência direta do chakra do Rikudo. Kakashi, por exemplo, menciona que os seus olhos estavam mais poderosos com o chakra do Hagoromo e consegue ativar a forma perfeita logo após receber o Mangekyo Sharingan do Obito, sem nunca ter usado o Susanoo antes. Isso indica claramente que o chakra do Rikudo o potencializou, permitindo que manifestasse o Susanoo perfeito de forma imediata. No mangá, o Indra também é mostrado usando o Susanoo perfeito, e como filho do Rikudo, ele herdou o poderoso chakra do seu pai, algo confirmado pelo Hagoromo, que afirma que o Indra herdou o seu poderoso chakra. Portanto, todos os casos de Susanoo perfeito parecem depender de algum tipo de poder do Rikudo. Isso faz sentido, já que o Susanoo é um guerreiro materializado de chakra. Com um chakra mais potente e poderoso como o do Rikudo, a matéria-prima à disposição é significativamente melhor para ser materializada. Além disso, narrativamente, essa conexão reforça a ideia de que a evolução final para aqueles que obtêm poderes do Rikudo, seja através do Rinnegan ou do chakra herdado do Hagoromo, viria acompanhada de uma evolução final do Susanoo. Lembrando que no caso do Sasuke, ele mesmo confirmou que o seu Rinnegan tem a capacidade de fortalecer o seu Susanoo. E uma vez desbloqueada essa forma, ele pôde utilizar até mesmo na sua fase adulta. E mesmo tendo perdido metade do chakra do Hagoromo, o Rinnegan, querendo ou não, é despertado com o chakra do Rikudo. No caso do Madara, ele despertou esse olho, juntando os chakras das reencarnações de Indra, dele mesmo, e de Ashura, a do Hashirama, recriando o chakra do Hagoromo, que acabou forçando a evolução dos seus olhos para o Rinnegan. O mesmo vale para o Sasuke, já que o quarto Databook confirma que o Rinnegan do Sasuke foi concedido diretamente pelo Hagoromo, o que significa que o chakra do Rikudo foi concentrado nos olhos do Sasuke, o que forçou eles a evoluírem para o Rinnegan. Mas como eu falei, essa segunda parte do vídeo é uma teoria pessoal minha, você não é obrigado a acreditar. De qualquer forma, como eu comentei na primeira parte, é muito mais provável que o Sasuke não possua mais a capacidade de usar o Susanoo perfeito atualmente. Mas comente aí a sua opinião sobre esse tema. Se você gostou e curte vídeos assim, comente aí sugestões
de temas que vocês querem ver em vídeos, e também se inscreva no canal e deixe o like, rapaziada, isso dá muita força pro canal e nos ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. É isso, a gente se vê numa próxima, falou!